A paz do Senhor Jesus, amados e amadas. Eu sou a missionária Gisele Cristin e eu estou muito feliz por estar aqui hoje participando dessa campanha, dessa pregação, deste culto online junto com vocês nesse grupo. Primeiramente, eu quero agradecer a irmã Solange que me fez esse convite especial. Em segundo lugar, eu quero agradecer a cada um que está aqui no grupo, participando deste culto online, dedicando o seu tempo, a sua vida a buscar a presença do Senhor no seu particular, no seu secreto. Eu peço que neste momento você volte os teus pensamentos para Deus, fale com Deus junto comigo, para que Ele abra os teus olhos espirituais, para que Ele te dê sabedoria e entendimento sobre essa palavra que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre a mulher insensata. Então, que você agora, a partir desse momento, se dedique a sua atenção totalmente voltada para o que Deus quer falar com você. Vamos entrar na presença do Senhor com a oração. Soberano Deus e eterno Pai, nós entramos na tua presença neste momento e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos dar a tua palavra, venha abrir os nossos olhos espirituais e nos dar entendimento para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor, abençoe a cada administrador desse grupo, abençoe a cada membro que tem participado aqui, abençoe a essas mulheres que estão participando deste culto de mulheres, abençoe os homens que vão ouvir esses áudios também, buscando o entendimento da tua palavra, da tua presença. Senhor, em nome de Jesus, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa falta de atenção para a tua presença, para a tua palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, se faça presente agora, Pai. Manda os teus anjos para proteger as tuas filhas, todo aquele que está ouvindo a tua palavra, para que não venha se distrair, Pai. Peço que o Senhor, em nome de Jesus, faça como um escudo ao redor deles, para que nada faça perderem a sua atenção neste momento. Senhor, em nome de Jesus, já começa a abençoar a partir de agora aqueles que estão ouvindo, aqueles que vão ouvir, aqueles que vão compartilhar os teus áudios, aqueles que estão precisando realmente de transformação nessa parte, Pai. Nós sabemos o quanto nós somos falhos e nós sabemos o quanto nós precisamos da sua misericórdia sobre nós. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa agora, neste exato momento, me usar a minha vida, usar a minha boca para falar com as tuas filhas. Senhor, em nome de Jesus, transforme não somente aqueles que vão ouvir, Pai, mas também aqueles que vão ver a diferença na presença de cada mulher que está ouvindo esse áudio, cada homem que também vai ter a sua ação através desse áudio, em nome de Jesus. É o que eu te peço, já te agradecendo. Amém, graças a Deus. Como eu disse, amadas e amados do Senhor, hoje nós vamos falar sobre a mulher insensata. Preste atenção. Deus, ele só deixou essa dica para as mulheres. Ele só deixou esse versículo exclusivo para mulheres. Como mulher ser virtuosa. Não existe na Bíblia uma descrição de Deus mostrando como o homem ser virtuoso, mas sim como a mulher ser virtuosa. Por quê? Porque Deus sabe a diferenciação entre o homem e uma mulher, entre o comportamento e os pensamentos de um homem e de uma mulher. E nós temos a nossa peculiaridade em relação às coisas de Deus. Por isso, Deus, já conhecendo o ser humano, conhecendo a criatura que ele fez, ele nos deixou esse capítulo de Provérbios 31. Mas não é sobre Provérbios 31 que eu quero falar hoje.
Porque Provérbios 31, ele define exatamente como uma mulher virtuosa é. Porém, hoje nós precisamos entender o que é uma mulher insensata, o que é a insensatez. Porque é muito fácil você saber aquilo que você deve fazer. E aí você se atenta para tudo que você deve fazer. Porém, se você não sabe quais são os erros, quais são as coisas erradas que você não deve fazer, você acaba repetindo o erro, por não prestar atenção aonde está a sua falha. E nós vamos ver hoje então o que é uma mulher insensata. A insensatez, ela é definida simplesmente pela falta de juízo, pela falta de bom senso, pela falta de raciocínio. Quando uma pessoa ela não é racional, quando ela não raciocina antes de agir, antes de falar, ela age com insensatez. Ela vira uma pessoa insensata por falta de raciocinar, por falta de pensar antes de agir. Nós vemos casamentos hoje em dia destruídos, casamentos em crises e casamentos indo por água abaixo por falta de sabedoria da mulher. A insensatez, preste atenção, grave essa frase. A insensatez, a mulher insensata, é a mulher que não raciocina. Tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós pensamos, ela impacta na nossa vida, ela tem uma consequência na nossa vida. E há muitas pessoas que estão agindo de forma insensata, sem racionalizar antes, sem pensar antes, e estão perdendo com isso. Todas as vezes que você toma uma atitude sem antes pensar, você erra, porque você não está medindo consequências, porque você não está sendo racional, porque você não está colocando na balança os prós e os contras. Quando nós vamos tomar uma atitude grande na nossa vida, nós sempre pensamos antes de agir. Se de repente você vai vender a sua casa, você vai lá agir com a ação de comprar uma placa, colocar a placa ali na frente da tua casa, mas antes de você fazer isso, você vai pensar. Você vai pensar o que você vai colocar na placa, você vai pensar o valor que você vai vender a sua casa, você vai pensar qual o lugar aonde você vai morar depois que você pensar em vender aquela casa. Quando você conseguir vender aquela casa, você vai pensar aonde que é o valor da próxima casa que você vai comprar. Então, assim, todas as vezes que nós vamos tomar uma atitude grande na nossa vida, a tendência é racionalizar, é pensar antes de agir, detalhe por detalhe. O problema maior está em não pensar nos pequenos detalhes. Há mulheres que estão dentro da tua casa e estão sendo insensatas, destruindo o seu próprio lar, destruindo a tua família, porque não estão pensando antes de agir em pequenas ações. Tudo aquilo que é pequeno, ele se torna grande dependendo da quantidade. Por exemplo, se você vai lá e ajunta 1.000 moedas de 10 centavos. 10 centavos é um valor risório, é um valor pequeno. Porém, se você junta 1.000 moedas de 10 centavos, ela já se torna um valor grande pela quantia de moedas que você juntou. Assim também é o seu casamento. Assim também é atitudes ruins pequenas. Assim também é falhas pequenas. Quando a falha é pequena e ela é uma ou outra, é uma coisa. Mas quando a falha é pequena em grandes quantidades, ela se torna grande, ela se torna uma falha grande. A mulher insensata, ela costuma não pensar antes de falar, não pensar antes de agir, e isso tem destruído famílias e casamentos. Mulheres
que por causa de pequenas brigas que não estão pensando nas consequências daquilo que causa, as pequenas brigas estão por qualquer motivo discutindo dentro das suas casas. Por qualquer motivo estão brigando com os teus maridos dentro de casa. Por qualquer motivo estão colocando os teus filhos em grandes discussões dentro da tua própria casa, em grandes desavenças dentro da tua própria casa. Sabe aquela palavrinha mágica em que nós devemos ceder no relacionamento? E não é só relacionamento de casal, mas também é relacionamento de amizade, é relacionamento de pai e mães com filhos, é relacionamento de filhos com pais. Em todo momento da nossa vida, nós precisamos aprender a ceder. Ceder é você ir lá e deixar passar pequenas coisas que não vão fazer muita diferença na sua vida. Há mulheres que estão perdendo a sua família e a rédea da sua vida e da vida daqueles que estão ao seu lado exatamente por este motivo, porque tem brigado por qualquer coisa, não tem pensado, estão agindo insensatamente, sem pensar que as coisas pequenas se tornam grandes quando elas são em muitas quantidades. Preste muita atenção nisso que o Senhor está falando com você. Tem pessoas que têm afastado aqui o seu marido, o seu relacionamento, o seu cônjuge, por causa de pequenas brigas que você poderia ter deixado passar. Mas você não pensou antes e foi lá e abriu a sua boca e começou mais uma discussão e começou ali mais uma desavença no seu relacionamento por coisa pequena. Deus toca no meu coração que há casamentos que de repente você e o seu marido têm tirado um dia de descanso para passar o dia juntos e não têm conseguido passar ali o final de semana bem juntos, porque de repente seu marido foi lá e deixou algo fora do lugar e aquilo foi o motivo para você ir lá e reclamar com ele e ele ficar chateado naquele dia de descanso dele. E aí o relacionamento já não deu certo, aí começa mais uma semana de trabalho e aí vocês não têm tempo para ficar juntos e desperdiçou aquele tempo que vocês tinham para ficar juntos com uma discussão boba por causa de algo que ele deixou fora do lugar e que você já está cansada porque todas as vezes ele coloca fora do lugar. Se você tivesse sido racional, não tivesse agido com insensatez, você não teria perdido o seu final de semana por causa de algo que ele deixou fora do lugar de novo. Você poderia ter brigado durante a semana, que já é uma rotina de vocês trabalharem, de deixar aquela desorganização, mas no dia de descanso, o dia de ficarem junto, não é dia para discutir, é o dia que você poderia ter deixado isso passar. Preste atenção. Deus, hoje, Ele me trouxe aqui para pegar esses pequenos detalhes, porque é nos pequenos detalhes que a sua falta de senso, a sua falta de racionalizar nas coisas antes de agir tem te afastado do seu marido. E quando você vê, o final de semana já passou, vocês já estão ruins, já passa uma semana no sol se pondo na ira. E aí depois, quando você vê, a bola de neve já está grande demais. Assim também é com os filhos. De repente, um comportamento que o seu filho teve não foi legal. E você já vem conversando com ele há um tempo, mas aí você está com problemas em casa com o seu marido, aí você está com problemas financeiros, aí você está com problema no trabalho, aí vem o filho e solta mais um problema para cima de você. E aí, em vez de você ser uma mulher virtuosa, em vez de você ir lá ser uma mulher calma, em vez de você racionalizar, pensar, raciocinar antes de ir lá e usar suas palavras para falar com o seu filho, você já está à flor da pele e você simplesmente não conversa com ele e coloca ele de castigo.
tira ele algumas coisas, priva ele de algumas coisas que para ele, de repente, são primordiais. Ou seja, você vai lá e acaba afastando o seu filho com algo que você poderia ter conversado com ele, com algo que você poderia ter respirado fundo e ter conversado em um outro momento e ter conversado antes até de ter colocado de castigo, ter entendido o lado do teu filho. Preste atenção, são pequenas coisas que Deus está falando aqui, que agir insensato, você pode perder relacionamentos e afastar as pessoas da sua vida de você. Há muitas mulheres que estão agindo com insensatez no seu relacionamento. Muitas mulheres estão afastando os seus maridos de você por não pensar antes de falar. Você está com raiva, você vai e paga o mal com o mal. E esquece que quando você paga o mal com o mal, você peca não somente contra o seu marido, mas você peca contra Deus também, que diz que é para você pagar o mal com o bem, que é para você dar outra face para bater, que você deve perdoar 70 vezes 7. Quando você age insensato, é porque você age sem pensar. Em tudo o que você vai fazer na sua vida, você precisa pensar. A palavra do Senhor vai dizer que nós devemos tomar cuidado muito mais com o que sai da nossa boca com o que entra, porque o que contamina não é o que entra na nossa boca, não é o que comemos, mas é aquilo que sai da nossa boca, é aquilo que nós falamos. A palavra lá no livro de Tiago vai dizer que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Ou seja, você não pode abençoar os teus filhos, abençoar o teu marido e depois você jogar uma praga, depois você falar coisas ruins, você falar que são burros, você falar que ele não pensa, que ele não vai mudar, que ele isso, que ele aquilo. São palavras insensatas que vão mexer e vão impactar na vida espiritual do seu filho, do seu marido, na sua vida espiritual. A palavra vai dizer que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Se até os teus olhos impactam na sua vida, que dirá aquilo que você fala. Tudo aquilo que você fala tem poder no mundo espiritual. Se você profetiza coisas boas, vão acontecer coisas boas. Se você profetiza coisas ruins, vão acontecer coisas ruins. Numa hora que você está à flor da pele, que você está discutindo, procure racionalizar, procure trazer à sua memória tudo aquilo que Deus já te ensinou, tudo aquilo que Deus já te mostrou através da palavra dele na Bíblia que você deve ou não fazer. No momento da ira, você vai ficar no seu canto, você vai pensar antes de agir, você vai entender que a sua luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos mundos celestiais, ou seja, a sua briga e a sua luta não é contra o homem que é de carne e de sangue, não é contra o seu marido, não é contra o seu filho, a sua luta, a sua briga são contra os demônios que são usados pelo diabo para te atormentar, para usar a boca do teu filho, do teu marido para te perturbar. E muitas vezes você tem sido insensata, em vez de racionalizar, em vez de pensar, trazer à tua memória que a sua briga e a sua luta não é contra eles e que você deve lutar contra isso com oração, com jejum e com pouca palavra, porque quem te justifica é Deus, você tem ido lá e tem caído nas armadilhas do diabo. Tem ido lá e tem debatido com teu marido, afastado ele de você. Tem ido lá e não tem tido paciência com o teu filho e tem brigado com ele, qualquer coisa coloca de castigo e não ouve o lado do teu filho, que não tem o mesmo pensamento do que o teu, não tem os mesmos discernimentos do que você, a maturidade que você tem. O pensamento dele é diferente, você precisa procurar entender o pensamento de um adolescente, de uma criança, para você ajudar o teu filho e não afastar ele de você e colocar ele próximo de amiguinhos que vão mostrar uma outra realidade para ele.
Preste atenção, a insensatez é a falta de raciocínio, é a falta de pensar antes de agir. Não seja uma mulher insensata. Para aqueles que são homens e estão ouvindo essa pregação, não seja um homem insensato. Tudo que você deve fazer, você precisa pensar antes de fazer. Não é só nas coisas grandes que você vai pensar na transformação e no passo a passo como você vai transformar na sua vida. Você precisa começar a pensar nas coisas pequenas também que têm acontecido na tua vida. A palavra do Senhor vai dizer: vigiai e orai. Primeiro você vigia e depois você ora. Vigiar quer dizer você observar tudo que está acontecendo ao seu lado, quer dizer você pensar e observando e pensando em tudo aquilo que está acontecendo ao seu lado, que é certo, que é errado, como você vai agir, qual é o passo que você vai dar. Isso é ser racional. Há pessoas que têm perdido coisas, a estrutura da sua vida, têm perdido pessoas, têm afastado relacionamentos, até de amizades, porque não tem sido racional, não tem pensado antes de agir. O diabo usa pessoas que estão ao seu redor e as mais próximas e as mais fracas na fé, para te atingir com palavras, e você tem sido insensato e insensata. Vai lá e solta outras palavras e acaba pagando mal com mal, e acaba, às vezes, até interpretando errado aquilo que a pessoa falou, e aí afasta a pessoa de você, afasta a pessoa dos caminhos do Senhor e afasta os teus relacionamentos. Preste muita atenção nesses pequenos detalhes que Deus falou aqui para você. Eu tenho certeza, eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece. E eu tenho a certeza que Deus trouxe à sua memória algumas coisas que você tem feito de errado, que você tem sido insensata na hora de agir e na hora de falar. E Deus quer essa transformação dentro de você, para aí sim ele transformar as pessoas que estão ao seu redor, para ele fazer aquilo que você não consegue fazer, mas você precisa fazer a sua parte, que é ser mais racional, que é ser menos insensato no seu modo de agir nas pequenas coisas, porque as pequenas coisas se tornam grandes. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para falar com você. E o versículo que eu tenho que deixar aqui para você, meditar profundamente nele, que ele fala exatamente tudo aquilo que eu falei aqui hoje. Ele está no livro de Provérbios, no capítulo 9, no versículo 6, que ele diz assim: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Preste atenção. Ele está falando, ó, deixai os insensatos e vivei. Porque a partir do momento que você anda com uma pessoa que é insensata, você não vive. Você não consegue viver. Uma pessoa insensata, ela não raciocina antes, então ela não pensa no futuro, ela não pensa nas consequências, então ela não consegue viver bem. Ela vive perturbada, ela vive em uma bola de neve. Hoje acontece algo ruim, ela consegue ir ali na frente e amenizar aquilo de ruim, mas aí depois vem de novo a coisa ruim, e aí depois ela ameniza, e depois vem outra coisa ruim, depois ela ameniza. Por quê? Porque ela não racionaliza antes de agir, ela não pensa nas consequências antes de agir e vive numa bola de neve e a vida nunca vai para frente, sempre está estagnada no mesmo lugar. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O insensato, ele não vive no caminho do entendimento, ele vive perdido no mundo dele, ele vive no momento do dia a dia, a emoção ele deixa aflorar e age de qualquer forma, e age com qualquer palavras, não lembra do entendimento que Deus já deu, que palavras machucam, que palavras têm poder tanto de destruir ou de exaltar um homem. Comece a racionalizar em tudo que você vai fazer, em cada momento, em cada discussão que acontecer com o seu marido. Hoje, por exemplo, nós estamos
vivendo um momento em que as pessoas estão mais frias no amor uns pelos outros. Então comece a partir de agora, racionalizar, pensar antes de agir. Se alguém agiu mal com você, seu filho fez algo de errado, pare primeiro, fale com Deus, tira os seus 5 minutos, nem que for dentro do banheiro, para falar com Deus, para orar, para depois ir lá e sentar e conversar com aquela pessoa. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Há tempos em que você tem que primeiro se voltar para Deus e pedir respostas para Deus, para depois tentar se entender com a pessoa que te machucou, com a pessoa que fez algo de errado com você. Então, tome cuidado. Pense antes de agir, não seja mais insensato em nenhum momento, nem nas pequenas coisas, para não dar brecha para o inimigo. Amém? Esse foi o que Deus colocou no meu coração. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento, entendimento da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam agora, nesse momento, nós já oramos no começo, mas ore agora, fale com Deus, fale sobre as atitudes que Deus trouxe agora à sua memória, que você poderia ter feito diferente, poderia não ter perdido um final de semana, um dia bem com o seu cônjuge, poderia não ter afastado o seu filho. Comece agora a falar com Deus e pedir sabedoria. Lá no livro de Tiago ele diz que ele não nega sabedoria a ninguém que pede para ele. Então peça sabedoria para Deus e Ele vai te dar mais sabedoria. Amém? Fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês desse grupo, em especial a vida da irmã Solange. Um abraço.